Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável esperando por você. Hoje, como sempre, eu e meu irmão, sócio de alma e coração, Francisco Caroso, estamos recebendo hoje um cara incrível, que tem uma trajetória fantástica no mercado imobiliário, José Azevedo Filho, né? Já nasceu dentro do berço do mercado imobiliário, hoje é sócio acionista da Remax Brasil, dono da Elo, palestrante incrível. Você vai saber de muitas coisas, muitos insights legais. Fica com a gente. Azevedão, brigadaço por ter vindo, né? Ter aqui com a gente, é um carinho muito grande. Eu por você aqui, você é um mestre na minha vida, você sabe muito bem disso. E agora vai poder falar com essa galera que está aqui nos ouvindo, nos vendo, para poder dissipar um pouco desse conhecimento. Seja muito bem-vindo. A vida nos traz coisas bacanas, né? E tenho este prazer de poder estar usufruindo dessa vida gostosa. E um desses grandes momentos é estar aqui com pessoas que eu vi iniciando no processo do mercado imobiliário, esse mercado que eu sou apaixonado, meu querido Francisco, Leandro, Leandro, que conheci primeiro, e os Caroso, conheci inclusive, que eu mando um grande abraço para a mãe de vocês, e vendo vocês aqui trilhando um caminho extremamente vitorioso, exitoso. Então, na minha opinião, quem está aqui, que deveria estar aqui conversando, era vocês, para mostrar um pouco desse sucesso. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem trilhado. Eu tenho 42 anos desse mercado imobiliário e tenho realmente muitas histórias que a gente passou, vivenciou, e muita coisa para dizer, para não fazer. Então, só exemplos de sucesso não. A gente tem muita coisa também para evitar ser feita, mas no saldo eu digo que a gente tem muito mais coisas vitoriosas e, sem dúvida nenhuma, muito por resiliência, por entender, tá sempre procurando ter novos conhecimentos e botar em prática para a gente poder estar aqui passando isso para sua audiência privilegiada. Oh, que bacana, viu? E Azevedo, hoje a gente alcança um marco muito bacana, né? As pessoas que estão no YouTube sabem, a gente vai aí para organicamente mais de 1.000 inscritos. Então quero agradecer a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Isso realmente enche o nosso coração de alegria. E você está aqui hoje para comemorar esse aniversário, né, Chicão? Ou seja, 1K aí já, tá vendo de inscrito? Que maravilha. Rapaz, que interessante, né? E não foi uma coisa programada. Hoje a gente chega aqui batendo um papo com o Renan. Fala, Renanzinho. E aí ele falou, rapaz, vocês viram que bateu 1.000 inscritos? A gente falou, não. Porra, cara, e é muito bom estar aqui com você, meu velho. Vamos seguir nesse papo e 1.000 inscritos já pode estar trazendo aí depois esse cifrãozinho pra gente. Vamos dividir, tô aqui é 50 nesse negócio. Azevedo, tem uma premissa que a gente brinca, mas a gente fala brincando, mas é muito sério pra gente, que pra sentar aqui com a gente tem que amar o que faz. Porque é um projeto fruto do amor que a gente tem pelo mercado imobiliário, né? Não tem remuneração envolvida, a gente não busca patrocínio, porque na verdade a ideia realmente é colaborar com as pessoas. Perfeito. Né? Trazer um olhar do mercado imobiliário, falar o que não fazer para encurtar uma curva de aprendizado, para evitar um tropeço grande como a gente já passou. Né? Então realmente estar com pessoas como você, que amam o que fazem, que estão aqui para contribuir, é excepcional, e a gente aprende mais talvez do que está nos ouvindo, viu? Eu digo muito sempre, Francisco, de que faz parte do processo você trabalhar com o que você ama, é maravilhoso, né? Ou seja, eu realmente tenho de berço, meu pai durante muito tempo, indiretamente, né? Porque ele era de agente financeiro da Caixa Econômica Federal, então de alguma forma eu desde garoto já ia, e que ele dizia, pô, ele não vai perguntar cadê o salgado, ele pergunta cadê o metro quadrado então, do salgado. Então eu realmente nasci ali dentro, vivenciei muita coisa, mas diretamente não foi uma coisa que me influenciou de início, porque eu resolvi fazer análise de sistemas, eu vi aqueles botões, eu achava apaixonante. E aí o destino fez uma coisa engraçada, que ele me trouxe para dentro da área de tecnologia, mas voltado já para o mercado imobiliário, que eu fui ser programador de uma área específica do Banco Econômico, que era a diretoria de crédito imobiliário e poupança. Então, naquele momento, eu já comecei a programar, fazer sistemas para o crédito imobiliário. E aí foi surgindo, as coisas foram dando sinergicamente um caminho, e realmente eu comecei a me apaixonar. E me apaixonar muito por duas coisas. A primeira, na intenção de dizer o seguinte, você gerar moradia para as pessoas é alguma coisa maravilhosa. Então, minha trilha inicial foi toda ela montada, meu track record com
a parte de desenvolvimento de habitação popular, econômica, onde eu fiz cooperativas habitacionais. Imagina a loucura que era. Depois eu dou um insight para vocês, gente. O que é você fazer um empreendimento, as pessoas pagarem sem saber onde ia ser esse empreendimento. Porque eles pagavam sem saber, era chamada poupança prévia. Após esse processo todo que eles pagavam, que a gente definia onde ia ser o empreendimento pela maior procura por aquele bairro específico, a gente pegava e fazia o empreendimento. Pós-pagamento, a gente chamava essas pessoas que assumiam financiamento de 30, 35 anos e dizia o seguinte: agora vai ser sorteio. A unidade que ele vai pegar era sorteada, gente. Imagina que você não escolhe, você ia lá e Azevedo lá, por isso que eu tenho 0 de cabelo, porque o nego xingava a minha geração toda. Porque eu pegava e o cara estava lá, pagava a unidade dele e poderia ser sorteado para uma unidade que ele não desejasse. Por exemplo, térreo, que não era uma coisa tão desejada e não existia o marketing daquela época que criou o Garden de hoje em dia, né? Que é tão valorizado, mas na época não existia isso. Então a pessoa era sorteada por um térreo. Então a gente tinha que fazer toda uma manobra, empreendimento de 500, 600 unidades. Então, realmente, naquele momento me fomentou muito. Poxa, a pessoa dá sangue, dá a vida, assume um financiamento de 30 anos, você trazendo para um mundo atual de hoje. Você imagina o Minha Casa Minha Vida, que a pessoa ganha R$2.000, vai assumir um financiamento de 30 anos para poder pagar, não sabe se lá com, sei lá, 25%, se a gente for colocar dessa prestação, vai pagar R$500 de prestação e ele vai estar assumindo um financiamento de 30, 35 anos para quase uma vida. Então, é uma coisa que demanda uma responsabilidade muito grande. Falo isso muito direto para minhas equipes de corretores, de que é uma responsabilidade muito grande, mas que ao final do dia você traz essa pessoa a satisfação, o sonho, colocar a família, é a primeira moradia, é o primeiro AP, e essa pessoa te chama para poder agradecer, para poder dizer que está feliz e que já partiu para um segundo imóvel. Isso me deu realmente o primeiro insight da minha vida, que foi isso, a tradução das pessoas trazendo para dentro da satisfação do sonho. E o segundo momento é esse momento que eu vivi mais recentemente de 2010 para cá, depois a gente entra um pouco mais em detalhe, que é transformar a vida através do real estate, seja gerando investimento, ele entendendo que o imóvel pode ser um belo de investimento, seja transformando a vida de quem vive dele, exemplo, o corretor, a imobiliária, o construtor. Então, quando você consegue fazer uma transformação de vida mesmo, entender que aquilo é a vida dele, que aquilo é uma escolha, que ele pode ganhar dinheiro, criar filho, viajar o mundo através do real estate, eu acho que é assim um negócio que tem me movimentado, tem me fomentado, tem me dado uma energia gigantesca para eu dizer o seguinte: 42 anos, nossa, descobre logo qual é essa essência para a gente viver 200, porque a minha energia tá para isso, sempre fazendo coisas novas, tá? Que legal. Rapaz, você é um cara que tem uma trajetória de várias partes do mercado imobiliário. Verdade. Então, eu acompanho, mas Léo, que ele conhece há mais tempo, e eu já tive a oportunidade de ir em alguns eventos seus de negócios no imobiliário, como uma plataforma de fintech. De fintech também, que vocês lançaram, e uma outra também de aluguel. Ao pop. É verdade. Então, é um cara que tem um lastro de olhou para o mercado imobiliário de várias perspectivas. Mas para a galera que está nos ouvindo entender hoje como é que está a vida de Azevedo, conta um pouquinho do teu currículo, Azevedo, no sentido de, como empresário hoje, quais são os seus business, quais são os seus negócios dentro desse mercado. Perfeito. Bom, como eu já estava aqui falando, eu iniciei empresas, eu fui executivo de empresa, então acabei me tornando diretor nacional da OAS na área de habitação popular que ela desenvolveu. Em determinado momento eu entendi que talvez aquilo fosse pequeno para a OAS, que ela estava querendo já desfazer, mas teria um negócio muito grande para mim, que estava iniciando minha carreira, digamos assim, 25 anos. E eu digo, não, eu quero pegar esse negócio para mim. Pedi demissão e pedi como remuneração que ele me entregasse um negócio que ele não queria mais. Isso foi um negócio que começou na Bahia, eu acabei desenvolvendo para 13 estados e foi a Elo, a essa empresa que surgiu naquele momento, que completa agora em outubro 30 anos. Essa empresa. Parabéns. Então, essa empresa do mercado imobiliário, onde a gente abraçou a ideia, como eu disse, da habitação econômica, antigamente dita como habitação popular. Então, é uma empresa especializada nisso, em desenvolvimento de negócios, de incorporação, muita coisa voltada para esse produto econômico e que existe até hoje. Então, um braço que a gente tem é a Elo. Desenvolvi também a Ready, que a Red nada mais é do que eu me lembro de Dr. Francisco Caruso e Dr. Leandro desenvolvendo um negócio de incorporação, dizendo o seguinte: eu vou desenvolver um empreendimento, só que eu,
ao invés de não tive a inteligência de vocês, ao invés de eu pegar e fazer o empreendimento, eu entregava para algum incorporador. Então eu fazia todo o desenvolvimento da área, eu ainda faço isso, todo o desenvolvimento da área, eu monto a viabilidade do empreendimento, eu busco às vezes fundos, monto a campanha publicitária desse empreendimento, mas entrego a um determinado incorporador. Então o nome da empresa é Ready, de pronto em inglês. Então ainda existe isso. Desenvolvi sim essa mercado secundário, que é o mercado de planta, do imóvel na planta, é chamado mercado primário. Eu entendi que o mercado secundário no Brasil ainda estava bastante carente de uma profissionalização maior. As empresas que trabalhavam no mercado primário, não. Elas demediam já ter pesquisa de mercado, elas já trabalhavam muito com marketing, etc, etc. Eu entendi que aquele momento ali ainda estava muito carente de uma empresa profissionalizada. E foi assim que a gente acabou chegando na Remax. E eu iniciei com a unidade, depois passei para Bahia, para Brasília, para Sergipe e me tornei sócio no Brasil todo. Hoje uma empresa que tem 700 franqueados e faturou em 2023 10,8 bilhões de VGV. Negócio pouquinho, né? De VGV. Sem dúvida nenhuma se tornou a primeira empresa do Brasil em 12 anos. Ela se tornou a primeira empresa do Brasil em venda de imóveis secundários. Né? A gente só perde a posição no geral para a Lopes, porque envolve o mercado primário, que é muito forte da Lopes Nacional, mas entendo eu que essa posição também a gente vai conquistar em um curto espaço de tempo. Então temos a Remax, que é o que a gente faz isso. Hoje eu participo, sou sócio, participo do conselho. Montei uma plataforma que a gente tinha de crédito imobiliário e a gente acabou virando uma fintech, que é a ATA. Essa ATA, a gente nada mais é do que uma pessoa que vai, de alguma forma, buscar o financiamento bancário. Então, ela busca em vários bancos, então ela sai pulando em vários bancos. Então, a gente montou um algoritmo que, a partir do perfil dessa pessoa, a gente dizia qual era o banco, qual a melhor taxa e onde ele poderia ter as melhores condições de assumir um financiamento. Isso num algoritmo super transparente, responsivo, muito interessante. Isso funcionou muito bem, a gente já estava com 100 franquias desse modelo, imagina, estava com 500 da Remax e 100 já desse modelo em um curto espaço de tempo, e acabou que a gente foi adquirido pela Quinta Andar em 2021. A gente foi adquirido pela Quinta Andar e nesse momento a gente passou um tempinho de no compete, mas depois eu idealizei que poderia ter uma Quinta Andar de baixa renda, já que era a minha grande expertise, minha grande experiência. E a Alpop foi desenvolvida em cima disso, então é um aluguel onde a gente entrega ao locador a garantia de 3 meses no mínimo de pagamento e entrega ao locatário a possibilidade de se pegar um imóvel para alugar sem ele ter, inclusive, um cadastro limpo. A gente tem condição de, através do nosso algoritmo, fazer uma leitura e dizer se ele está ok ou não está ok, não é por uma causa dele estar negativado ou não. Então a gente tem esse lado também. Estamos desenvolvendo, estamos fazendo também a questão de um fundo imobiliário voltado para municípios, então a gente tem isso desenvolvido já em Angra dos Reis, estamos fazendo agora recentemente em outras cidades, onde a gente vê quais são os ativos que esse município tem, a gente idealiza um caminho para que esse ativo não fique parado, depredado e fique gastando o município com aquele ativo, e a gente gera um desenvolvimento em cima dele, seja para hospital, seja para incorporação, seja para qualquer outra atividade que traga para aquele município e para aquela área uma atividade. Então isso hoje a gente está exponenciando isso, estamos muito satisfeitos com os resultados que a gente está alcançando e a gente vai apostar bastante nesse segmento. Então, basicamente hoje a gente tem trabalhado em cima disso, fora um lado que envolve também o real estate. São 2 pontos interessantes, que é o lado de um resort para a terceira idade, que a gente está desenvolvendo, que é uma coisa bem bacana também. Então, voltado não só para a pessoa de terceira idade, que é o ILPI, que é o Instituto de Longa Permanência do Idoso, como também temos um lado de estruturação de PPPs voltada para alguns casos, como por exemplo a gente está em desenvolvimento agora daqui com o estado da Bahia para desenvolvimento de residência dentro do Pelourinho. Então a gente está fortemente querendo fazer isso nessa busca clara de trazer não só transformação, são coisas que talvez eu não veja, são concessões que a gente vai pegar aí 25, 30 anos, mas que com certeza a gente vai deixar um legado, uma transformação para a cidade, que a gente acaba chegando lá, como dizia Maslow, né? Que a gente busca lá em determinado momento trazer de volta e dar autorrealização naquelas coisas, trazer de volta
volta aquilo que a gente teve condição de adquirir na nossa vida. Rapaz, o cara é um arcabouço de negócio, um ecossistema completo. Incrivelmente, ele Boa é dessa máquina. forma, é um camarada jovem, corredor, cara esportista. Imagine você, para ter esse cérebro, você precisa realmente fazer atividade física, viu, meu irmão? Rapaz, eu fico muito feliz, mais feliz ainda por saber o seguinte, eu sou amigo do cara. Então quem é amigo dele pode absorver um pouco mais, a gente tem, né, momentos de conversa. Eu, quando fui, né, para a Vitória da Conquista com a Remax, né, fui lá pedir a benção a ele, falei, rapaz, o que é que eu faço? Ele me leu uma cartilha muito legal, da qual eu cumpri, né, com êxito também, lá fiquei muito feliz. Quando eu volto para cá também, ele me abraça novamente, fico muito feliz. E ouvindo isso, porque a gente nunca teve um tempo desse de conversa, né? Verdade. De um ativo, uma conversa que eu chamo de... Mais ampla, né? E mais... com mais consistência, saber realmente quem é Azevedo, né? Você rasgou aqui, realmente falou, eu sou essa pessoa, parabéns, é um ecossistema de negócio. E passou por várias gerações. Verdade. Né? A geração do seu pai, que você já estava ali ativamente com ele, entendendo a demanda que era daquelas pessoas, aquelas gerações ali tinham algumas demandas, que depois vieram outras, que você falou, tinha um aluguel, daqui a pouco eu fui trabalhar com baixa renda de novo, mas não mais entregando a baixa renda de cooperativa, se um cara sabia onde é, agora ele já sabia onde era, que eu me lembro que assim, aquela pessoa não tinha atrás, logo quando você chegou, aquela pessoa não tinha como escolher. Então, ela nem sabia onde era. Exato. Aí depois, as empresas de baixa renda começaram a fazer algo um pouco melhor. De entregar sabendo onde era, mas entregavam uma ferramenta ainda não tão boa. Aí depois ela especializa, porque vão surgindo demandas diferentes, com gerações diferentes. Né? E se você participou por todas elas, chegou na Remax, que você está com empresa de tecnologia, então outra demanda. Então ele veio se reinventando. Surgiu uma demanda, se reinventava. Surgiu uma demanda, vamos reinventar. Hoje eu vi inclusive que você fez o prefácio do livro de Marcos Araújo, né, da Data Story, né? Parabéns aí, muito bacana, excelente profissional. E você colocou ali dentro o que eu já li, tá? Então você fala das gerações que estão existindo agora, fala de uma nova demanda que essa geração tem e fala como o profissional do mercado imobiliário precisa, inclusive, se reinventar para atender uma demanda que agora surge. Então veja como é a volatilidade das gerações. A gente vem rapidamente e agora a celeridade vai ser ainda maior, né? Com o advento da tecnologia, GPT, IA. Então a gente está aqui num mundo que antigamente era um mundo globalizado. Agora não existe mais globalizado. Agora o mundo está na tecnologia, está todo mundo dentro. Então assim, como é que você vê diante dessa geração, por exemplo, assim, fala um pouco como o profissional do mercado imobiliário deve, né, se enquadrar, deve se reinventar, como é que ele deve atender essas demandas. E eu queria saber com relação às incorporadoras, bicho. Então você faz um paralelo entre as incorporadoras e o profissional do mercado imobiliário aí. Bom, essa pergunta dá 5 podcasts. Né? É verdade, viu? Dá 5 podcasts. Mas eu inicio isso dizendo o seguinte. Eu sempre tenho uma fala que eu digo, será que você não está vendo que o mundo está mudando? E você está adaptado a essa mudança? Se você não está, você vai se adaptar a essa mudança? Porque se você não vai, se adapte à extinção. Muito Porque bem. não vai ter outro caminho a não ser esse. E aí você traz um negócio chamado conhecimento e prática. Eu digo muito que o que é conhecimento? Conhecimento é o quê? Pode ser milhões de coisas, mas ele pode ser nada também. Com certeza. Né? Porque você pode saber que Coca-Cola não faz bem, que açúcar não faz bem, e você consumir Coca-Cola. É aquele conhecimento consciente, mas não prático. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma mudança sociocultural muito grande. Se a gente fosse olhar o macroambiente, eu que acabei também entrando muito pela minha especialização no marketing, é um pouco disso. Ou seja, o que a gente está vivendo lá daqueles macroambiente é um item super importante, que é essa questão sociocultural, derivada muito fortemente pelo tecnológico. Eu digo muito que o IA vai trazer uma transformação incrível, quiçá maior do que a internet trouxe. É verdade. Quiçá maior do que a internet trouxe. Então, a sociocultural está fazendo e claramente trata dessa questão das demandas que estavam existindo. Como você falou muito bem, anteriormente o cara ia lá, ele era colocado naquele local.
Hoje em dia, todos os nós, construtores, e fazendo um pouco do link, quem Sim. trabalha com o público que compra, ele tem que se adaptar um pouco ao que o cara quer. Então, a roda inverteu. Você começa a fazer produtos, pesquisas e etc. para saber o que é que o cara está querendo. Só que esse cara hoje, cada vez é mais nichado. Então, não dá para você fazer o mesmo produto. Se você muda de bairro, às vezes você tem que fazer transformações nesse produto. Com certeza. Por quê? Porque aquele bairro consome de tal forma que é diferente do bairro Y. Então, o que a gente está vendo muito claramente, e no livro eu trato muito dessa questão do sociocultural. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, que se você não se adapta, você incorporador, que você está pedindo que eu coloque como exemplo. Questão que a gente já cita aqui dos pets. Né? Ou seja, você vê a questão dos pets. Antigamente, para ter o pet era uma agonia no processo. Depois você começou a ter alguma coisa que o prédio ou aquele condomínio de alguma forma aceitasse o pet. Pronto, uma primeira conquista, que eu não falo aquele nome do time, né? Mas era a primeira conquista. Depois isso começou a se transformar e você começa a ter agora pet shop, pet play. E o condomínio que não se adapte a isso, você vai perder cliente. Nasce mais pet do que crianças. Tem mais pet dentro de condomínio daqui a uns dias do que crianças. Então isso é uma transformação tão gigantesca que se você não perceber, e como um produto imobiliário de incorporação é um produto de longa maturação, imagine o seguinte, vocês estão pensando num produto hoje, imagine que você viu o terreno, você vai botar ele na rua daqui a 2 anos e meio, 3. O que você pensou hoje pode ter uma transformação por essa rapidez que está acontecendo gigantesca. Eu me lembro de Alexandre Frankel falando, outro monstro que tem muito forte em relação a isso, quando ele pensou o primeiro prédio dele já colocando o local para pouso de drone, para poder fazer o delivery. Isso já foi inaugurado. Agora, esse cara pensou nisso 4 anos atrás, meu. Então, como não dar um crédito muito grande? Essas transformações, gente, as pessoas estão ficando mais idosas. Se você não pensar nos idosos, como eles vão conviver, você vai ter sério problema em você fazer a ocupação de seus apartamentos. As crianças estão cada vez mais... Eu estava num grupo de 16 anos, umas 14 crianças agora nesse final de ano, e todos eles fazendo applications, que são os testes para poder fazer faculdade fora do Brasil. Nossa, nenhum estava fazendo no Brasil. Aí eu digo, amigo, vamos fazer o seguinte, essa 4ª faculdade que você está botando aqui por ordem de prioridade, ela é melhor do que uma USP? Ao final do dia não era. Mas ele queria viver o mundo. Com certeza. E viver o mundo significa dizer que ele não quer ficar comprando imóvel aqui. E a gente vai vender para quem? Se esse cara não está ficando aqui. Então, de alguma forma, se a gente está trocando o ativo, tem que tocar esse imóvel não só para ele pensar como moradia, mas para ele pensar como ativo. Com certeza. Para ele pensar como sendo aquilo um rendimento que ele poderia estar deixando de fazer ali na B3 em alguma dessas empresas listadas para estar apostando no imóvel. Ponto. É outra forma que a gente tem que criar de venda. Então, a transformação está sendo muito macra. A gente tem aqui uma Bahia, uma Salvador, a gente tem a segunda maior Bahia navegável. Coisa mais linda, Bahia de Todos Santos. Linda, maravilhosa, com vários pontos, ilhas e tudo mais. E a gente ainda explora e fica dependente de ferryboat. Verdade. Então, quanta coisa a gente não entrega. Esse cliente, Léo e Francisco, que estão vindo de fora para consumir, a gente tem chamado turistas. Veja o que acontece, carnaval e tantas outras épocas interessantes. A gente fica chamando turista de alta renda, porque a gente está, por enquanto, com um turismo que é de baixa renda ainda. Deixa pouco dinheiro, que é um turismo de baixa renda, né? Que a pessoa tem, mas ele deixa pouco dinheiro. Então a gente tem que trazer pessoas que deixem mais dinheiro aqui. E aí a gente vai partir para um fazano que é colocado, que é uma indústria, um produto imobiliário colocado na Rua Chile, que o turista sai e não pode virar para a direita de noite, porque ele não pode, ele não se sente seguro. Então, imagina quanta coisa nesse macro e ecossistema a gente tem que resolver para poder, de alguma forma, a gente ter uma transformação muito grande. Então, o sociocultural que a gente está envolvendo é o que esse cara de alta renda consome. Estávamos falando aqui em off sobre Trancoso, Caraíva. Por que Trancoso na Bahia bombou? Agora, você vai vender um produto lá em Trancoso, um produto de um baiano que vai vender lá, ele está vendendo para onde? Para São Paulo, para Minas, para outro lugar que não é aqui para o público daqui da Bahia. Então, se a gente não acordar para essa mudança sociocultural, o que é que faz o público ver, o que é que de alguma forma a gente tem de
resolver e atender essa necessidade, essa demanda desse público comprador, a gente pode estar fazendo um produto hoje que lá daqui a 3 anos, quando você botar na rua, ele vai ficar com estoque. Então a gente tem que pensar muito nisso, pensar muito na questão do minimalista, ou seja, hoje as questões estão muito voltadas ao seguinte: eu vou comprar um imóvel que eu vá utilizar ele no completo. Então não adianta mais, claro que sempre vai ter, mas eu comprar um apartamento de 500 metros quadrados para eu ficar morando lá e eu velhinho para ficar subindo escada para poder utilizar, não vai rolar. Utilizar 2 quartos. Para utilizar 2 quartos e o resto fica lá tudo obsoleto, você está pagando por aquilo. Então, de alguma forma, a gente tem que hoje estar sempre trabalhando à mesa e pensar um pouco nesse sociocultural. O que é que está acontecendo? Quais são as grandes transformações que estão existindo para que o incorporador, quando coloca seu produto na rua, ele tenha o atendimento daquilo que ele se propôs. O incorporador pode fazer um produto que ele queira, de alguma forma, gerar legados, gerar nova cidade, que vai levar mais tempo, que vai levar... O outro não, quer consumir mais rápido, ele quer que a venda seja rápida. O outro quer ter a melhor rentabilidade naquele imóvel. Então, os propósitos disso têm que ser muito bem feitos e não industrializados, como muitas vezes a gente está vendo. É verdade. Tudo que você falou é muito certo. Rapaz, foi uma aula, sempre estar aqui com você. Né? Você sabe um negócio muito interessante? É a você conhecer um pouco mais de tudo isso que você falou para que você possa fazer uma previsão do que vai acontecer. Porque isso é muito assertivo. Realmente você tocou num assunto que eu não tinha nem pensado. Óbvio que a gente faz, que a gente pesquisa e como a gente vem sempre estudando e tendo contato com pessoas como você que tem um conhecimento que traz aqui pra gente, a gente consegue, diante de um feeling que temos, né, produzir hoje para lançar daqui a 3 anos, mas é uma lacuna de 3 anos no mundo de hoje que tem inteligência artificial, que tem a tecnologia uma atrás da outra. Tem área pública, Léo. Já uma mudando. Legislação, parâmetro urbanístico de hoje pode mudar no meio desse caminho. Exato. Aí Como você no tá nosso... fazendo um negócio, daqui a pouco muda. Rapaz, no nosso mudou, né? Eu, o nosso cara falou, rapaz, tem que atrás, tirar isso aqui. Pô, esse agora é uma hora dessa. Seu Eli da Cirela teve aqui, na época lá do boom, 2009, 2008, e aí conversando, não sei o que, não, tem que pôr uma vaga de estacionamento para cada carro, tem que pôr, ou para cada apartamento, uma vaga de estacionamento para cada apartamento. Só que ao final do dia você vai, pesquisa, vê quais são os desejos que as pessoas não estão mais desejando, principalmente o jovem, querer patrimonializar num carro, tem Uber, tem isso, tem aquilo. Não quer mais. Você diz, não quero mais. E aí, para que você está botando vaga, deixando de ocupar? Hoje em dia você já tem empreendimentos que eu lancei para produto econômico com zero vaga. Zero vaga. Rapaz, isso aí é novidade. Fica perto de metrô, né? Fica perto de metrô, fica perto de ônibus. É isso mesmo, cara. Você tem que ter o quê? Mobilidade. Lazer e infraestrutura próximo daquilo. Já era, cá foi. É isso pra mesmo. Quê? Então, esse é um processo, gente, que não é feeling. Quem ganhou muito dinheiro de feeling foi Morris Alves, aquele cantor com a música, né? Feelings. Trying to forget. Agora é previsão mesmo. Olha o que vai acontecer. Tudo é mesa, estudo, é mesmo, conhecimento dados, que a gente né, tem que galera, apostar. Mercado imobiliário não é aventureiro. E aí é que eu volto a dizer, você sai um livro desse como Meu Imóvel, Meu Mundo, e você vai procurar nas prateleiras quantos imóveis, quantos livros de mercado imobiliário tem. É pouquíssimo. Dentro de uma indústria tão rica, Francisco. Sim. Eu já soube que tá no forno. Tá no forno já. Aí vai ser os cases de mercado imobiliário, as coisas, os contos. Rapaz, eu vejo o seguinte, diante dessa mudança, dessa transformação que você falou, tá certo? Novas gerações, nova demanda, rapidez de mudança, o jovem já não quer comprar, quer sair, quer voltar, né? Os idosos, inclusive, também, eles não vão comprar mais, porque aqui, se você for vender para uma pessoa mais idosa, ele fala, meu filho, meu dinheiro é para gastar. Não tenho muito tempo, então ele já entende isso, mas ele quer viver com qualidade de vida e ele quer viver inserido na sociedade. Meu pai tinha 82 anos quando partiu o planeta dele, mas eu falava assim, meu pai, vou fazer um prédio exclusivo para terceira idade. Ele falou, Deus me livre, que eu não vou morar com aquela velharia. Deus me livre. Mas a gente fez isso, inclusive aqui na cidade, no Cidade Jardim, não, no Pitubaville. Sim. Com a ARC, nós desenvolvemos um prédio inicialmente. E colocamos esse prédio, intitulamos ele voltado para a pessoa idosa. E nada de vender. Tá vendo aí aqueles casos que não dão certo, que eu também vou trazendo aqui? Nada de vender. E a gente sem descobrir o porquê. Nossa, eu vejo tanta gente falando que quer. Tá, tudo bem, eu quero
equipamentos, cuidados comigo. Isso aí. Mas não, eu não quero morar só com aquele povo que está ali, onde está todo mundo ali, eu quero estar me envolvendo com a sociedade. Então, era isso claro que que tem tudo isso que tem que estar sendo feito, preparado, cuidado, para que a gente possa dar o melhor, mas isso vale para todos os públicos. O primeiro lançamento que teve na Estrada do Coco, voltado para o público LGBT, em que fez a publicidade, deu uma vacância inicialmente gigantesca. Ninguém houve uma queria resistência, sei lá, eu vou para lá e tal. Nossa. É porque estereotipou, né, velho? Então, assim, não quer, né? As pessoas querem socializar. Não quero vou ficar sozinho com ninguém. Pô, não, então, socialidade. Esses nichos precisam ser extremamente estudados, né? Sim. Ou seja, as coisas são muito bem trabalhadas. Você pode até fazê-lo, você pode é um jeito, mas vamos ver de que forma, vamos ver qual é o caminho. E isso cada vez mais tem se formado uma mentalidade de grupos de trabalho que tem feito isso de maneira muito assertiva, maneira muito exitosa. Então, vamos pegar, né, como dizer, e pensar um pouco na frente. Isso sempre foi um comichão que eu tinha muito grande dentro de mim, tenho ainda. Ou seja, eu gosto sempre de estar olhando tendências, eu gosto de operar negócios e acho que esse mercado do real estate ele tem muito a entregar. Ele é um risco gigantesco, vocês sabem disso. Você envolver uma incorporação, você pode estar ali deixando a sua vida ali entregue para poder correr riscos que você vai ter que enfrentar durante 3 anos para poder lançar. Não é só lançar, vender, construir e dar lucro. Entregar e dar lucro. Entregar lucro. Então, isso é um processo, gente, que é grande e que por vezes a gente fica sem esquecer, né? Eu brinco muito com o meu corretor, porque de vez em quando ele fala, mas o incorporador puxa muito dos corretores e que tem cheio de fósforo. Ao mesmo tempo, a gente vê de vez em quando o incorporador fazer um lindo apartamento decorado, um lindo material para poder fazer e vender. E o detalhe é que o corretor vai lá e diz para o cliente, ali a sala. É por aí, ali a varanda. Aí o cliente dá vontade de dizer, aqui é um cego que não está vendo, né? Exato. Então, você tem que mostrar o que não vê. O corretor ele tem que trabalhar, ele tem que, hoje é matemático, o corretor tem que se meter muito fortemente nisso, inclusive para valorizar o esforço dele, o trabalho dele e também o investimento que o incorporador fez. Claro. Azevedão, diante dessa conversa aqui, você sabe um negócio que tem surgido, que eu venho comentado, é o ativo financeiro imobiliário. Porque diante de tantas pessoas que não querem comprar, mas precisam e querem morar, tá certo? Em um lugar super integrado, com ecossistema de serviço, de mobilidade, de lazer, social, né? Nasce os compactos para poder suprir uma necessidade que a gente vem entendendo dessa geração, inclusive a geração prateada daquela qual a gente estava falando aqui agora. Perfeito. Né, Chicão? Com certeza. É uma nova visão, e você falou disso, o Azevedo falou dessa nova ressignificar o olhar do imóvel como um investimento. Isso, exatamente. Então, ativo até pra galera, financeiro. para essa juventude que está olhando o mundo, né, como forma de moradia, não se prende mais. Exatamente. Mas espera aí, você pode ir para qualquer lugar, mas invista. Né? Então, e tem alguém para investir aqui. Né? Tem sempre. Alguém. Eu estava aqui com hoje um cliente nosso, uma bancária. Né? Trabalhei, meu filho, 40 anos no banco. Hoje minha aposentadoria, comprei 6 imóveis. Cada um dos 6 imóveis vai me garantir 6 mil. Eu tenho 36 mil na minha conta, é minha aposentadoria. Então virou uma carteira para ela, né? Esse ativo aí. Muito bacana. E isso é muito bacana. Agora, claro, como tudo tem que ser trabalhado, né? Esses Obviamente. imóveis vão ficar velhos. Então, os 6 mil vai custar 2. Então, você precisa reciclar esse imóvel, mudar essa carteira. Por isso que a gente fala mais hoje que a ideia é gerenciamento. Rapaz, né? um negócio bom. Desse negócio. E não ficar simplesmente atendendo dessa forma. Por isso que cria alguns que tem pavor, esse tipo, eu só vou criar PTU, condomínio. Meu Deus, claro, você deixou aquilo ali parado, não renovou, não fez uma reforma, não entendeu que ali estava mudando, não fez isso, não fez aquilo, você vai sofrer com esse imóvel. Então, na verdade, eu acho que hoje, sim, a questão, inclusive, que você fala da geração prateada, etc., eu acho como um todo, o compacto, ele vem atender várias camadas de gerações. Várias camadas de geração. É aquela geração do separado, é a geração do quem está solteiro, é a geração do quem casou recentemente, porque ele pode juntar 2, é a geração de quem de alguma forma quer ver isso como ativo, é a geração que quer ver como ativo para guardar como moradia e para alugar para ter uma receita. Turismo. Aquele outro que vem de vez em quando sai muito mais barato do que você comprar um apartamento grande. Então, eu discordo plenamente de quem diz que isso é um modismo. Acho que sim, como todo negócio imobiliário, você tem que escolher
o bom local para você colocar. Com certeza. O bom local está envolvendo diversos outros aspectos. O bom local pode ser um para Francisco, pode ser outro para Leandro, pode ser outro para mim. Daí a gente tem vários locais. Muita gente está dizendo que só encaixa num ponto específico. Não, não é só num ponto específico. Então a gente vai ver nas cidades modernas, e é isso que eu acho que a Remax me propiciou muito, isso, muito que é viajar bacana. O mundo para poder ver. E eu me lembro que eu devo ter perdido uns 2 relacionamentos, porque eu ia de férias e eu dizia o seguinte: olha, fica aí da lojinha que eu vou visitar empreendimento, stand e tudo mais. Isso realmente abre o seu mindset gigantescamente para saber que a gente tem muito o que fazer, que é uma riqueza muito gigante, que é entender um pouco o público, de que maneira ele se comporta, para que você possa empreender com o menor risco possível, seja ele você comprador, seja ele você incorporador, que tem um tempo de demanda muito maior para poder colocar isso na rua. Rapaz, você falou um negócio que é muito interessante até frisar aqui para a turma entender. É que muitas pessoas pensam nessa questão: fiz um investimento, foi bom, deixou de ser bom por algum motivo, e não teve esse olhar do gerenciamento, que eu acho que agora, com essa ideia de formar uma carteira de ativos, né, a mesma lógica que a pessoa que trabalha com ação tem, de você entender o movimento das empresas, eu tiro e coloco, né, eu mudo daqui, eu mudo de lá, tem que estar no mercado imobiliário também. Então, apostei em um bairro, vou apostar em outro, vou formar uma carteira, porque eu sei que um vai ter um momento bom, como tem momentos que estouram no carnaval, como a gente viu isso acontecer aqui agora, né? Vão ter outros momentos não, são mais estáveis, né? Tem uma rentabilidade menor, mas entregam uma estabilidade maior. Ao mesmo tempo que fiquei atento às mudanças de comportamento, eu vou lá e faço uma reforma, eu faço uma adaptação naquele imóvel. Então, isso eu acho interessante, esse olhar do gerenciamento da carteira, né, é um olhar novo, né, que as pessoas simplesmente eu compro, não é simplesmente comprar. Não eu acho que o corretor ele vai precisar entender disso para ele começar a conduzir o cliente dele. Com certeza. E ele vai começar daqui a pouco, eu acho que o corretor que despertar para isso, ele vai começar a fazer um gerenciamento da carteira. E eu falo não um gerenciamento propriamente dito aluguel, mas a inteligência passada para a performance do ativo. Já tem muito corretor utilizando isso aí, cara, já tem. Rapaz, um camarada que trabalha com short stay me falou um negócio que eu não vou esquecer nunca. Eu falei, rapaz, é sobre a mobília que tem no apartamento. Aí o cara falou, vem cá, bicho, quando você viaja, você quer como? Faça igual. Faça igual, hein? Porque tem muita gente, quando eu trabalhei, há muito tempo atrás, minha mãe trabalhava com aluguel de temporada. Sabe o que acontecia nas praias de casa de praia? O cara pegava os móveis da fazenda e botava na casa de praia, os que não prestavam mais lá, sabe? Hoje não, hoje você precisa dar atenção ao seu ativo financeiro. Se você fizer isso que você falou aí, Azevedo, se você der atenção, se você entender as mudanças e você requalificar aquilo que você tem, esse ativo vai ficar sempre ativo na sua carteira. O real estate, ele passa por um processo que eu também vejo, assim, não querendo ser visionário, não é nada disso, mas o que a gente vê é o que a gente está vivendo, ou seja, você tem que trazer para o real estate também a questão da prestação de serviço. Sim, seja lá qual for. Né? Se você está rentabilidade, você vai ter uma planilha ali, você que está vendendo aquilo, que vai mostrar a rentabilidade para o cara, quanto está sendo, quanto não está sendo, isso. Qual é o comparativo que está existindo. Se você tivesse aplicado na bolsa, você estaria contando, eu estou lhe dando tanto e tal. Aí você vai trabalhando nesse modelo. Como também a prestação de serviço. Veja o que está acontecendo hoje com as compras compartilhadas. Né? Você pode comprar uma cota para que você tenha aquele imóvel, sei lá, de second home, ou seja, você tem por, sei lá, o 25%, 12,5% por vezes do preço do imóvel total. Só que você vai compartilhar isso, você vai utilizar durante 40 e poucos dias. Pronto, dando uma queixa aqui, dando aqui um spoiler para nosso amigo Valtinho. Isso. Então, mas é verdade, eu acho muito interessante, porque isso partiu para jet ski, isso já partiu para helicóptero, já partiu para avião, casa. Eu acho fantástico. Tem que partir muito grande. Então a gente tem lá, e o que eu vejo da prestação de serviço disso, não é só o lado de você gastar pouco. É a ideia de que é o seguinte, eu vou ocupar naquele final de semana meu, o concierge vai lá, coloca inclusive meu porta-retrato, coloca a cerveja que eu gosto na geladeira, coloca meu lençol, eu tenho um armário próprio onde ele vai, transforma a casa e você chega lá, é a sua casa, cara. Você sai, fechou a porta, já era. Então, veja, prestação de serviço. Topíssimo, o lado feito inicialmente pela Housing, quando fez aquele processo todo de prestação de serviço. Então você começa a ter, de alguma forma, trazer o que está acontecendo com os ativos voltados também, que não deixa de ser real estate, que são shoppings. Você veja que o que o shopping tem hoje. As lojas estão abrindo, estão saindo para trabalhar muito o e-commerce e você começa a ter academia, clínica,
bocado de coisa dentro do shopping que é prestação de serviço. Então, essa alteração do mundo do real estate tem que estar sendo bem olhada, logisticamente, como é que está, como é que deixa de estar. Então, você tem que estar antenado, e é o que eu brinco de vez em quando, que é dizendo o seguinte: o olhar hoje do mercado imobiliário para quem trabalha assim, o pessoal de vez em quando fala, pô, você está dentro de um guarda-chuva, mas não é porque eu estou dentro de um guarda-chuva. Ao contrário, eu entrei num drone, tentei entrar num drone junto com alguns para olhar de cima e tentei onde é que estava a manada, estava caminhando, para a gente poder estar acompanhando isso. Tá aí, meu amigo. Né? Então, se você até agora não captou as mensagens que nosso amigo Azevedo já deixou aqui na mesa, sinto muito lhe informar, porque eu tô aqui aprendendo muito, né, com o que você está dizendo. Eu acho que esse olhar do mercado vai ter muita transformação. Com por certeza. Aí, né? Azevedo, o que é que você tem visto, né, no sentido das mudanças que estão acontecendo aí, que estão mais próximas, né, de um sentido assim, pô, isso aqui vai ter uma transformação? Tem algo que você está enxergando que vale a pena compartilhar com a turma? Isso aí depois de 1 milhão. E cada Não, mas tem algumas coisas que são, digamos assim, muito claras que estão acontecendo. Eu acho que, pelo menos na nossa cidade, né, eu percebo muito claramente que começa a ter o olhar, isso depende também do poder público, queira ou não queira. Eu acho que a ligação entre o poder público e o mundo do real estate tem que estar muito próximos para a gente poder ver. Não dá para um prefeito entrar, fazer uma grande mudança, o outro, por ser de partido ou por ser de gestão opositora, e acaba modificando tudo que foi feito. E a gente está falando aqui do tempo de maturação que é o mundo imobiliário. Sim. Mas o que a gente vê, por exemplo, nos grandes centros, cidades de fora, você vê o que aconteceu em Portugal, os retrofits de áreas bastante interessantes. Você tem hoje aqui claramente lá Ribeira, Bonfim. Com certeza. São áreas lindas, maravilhosas, a Costa Itapajipana. Você tem isso de maneira muito forte, que eu acho que é um caminho que está se transformando abrindo, e que está se abrindo, e que aqui não vai deixar de ser diferente. Você tem lugares hoje bem interessantes, como a própria Rua Chile, como a próprio Centro Antigo de Salvador, comércio. Gente, aquele comércio com aquela riqueza cultural. Veja o que é que o povo consome. Quando você sai daqui, você vai numa cidade fora, se é que você vai, visita museu, centro antigo. Visita o antigo, visita o centro antigo. A história da cidade tem uma riqueza de cultura, de religiosidade, de música gigantesca, e a gente vai acabar caindo para isso. Então, quem está pensando um pouquinho na frente, eu acho que tem que olhar um pouco isso. Corretor de imóvel, idem, que vai ter que atender esse cara, né? Não dá mais para poder ficar isso. Eu vou dar um exemplo de 15 anos atrás, quando eu estava em São Paulo lá, rodando para poder fazer o trabalho lá da Remax, e entrei num táxi, e o táxi colocou lá e ele estava ouvindo inglês. Ele ouvindo inglês. Que massa! Nossa, eu digo, nossa, que não sei o que. Não, estou preparando que vai vir a Copa do Mundo. Olha aí, que fantástico. Legal. Vai vir a Copa do Mundo e eu não sei nada de inglês, e os caras vão vir para cá e com certeza eu vou ter um destaque aqui. Então, esse olhar um pouco na frente, eu vejo que a gente vai ter que estar se preparando também para tudo isso, seja técnicas que são feitas hoje de você fazer um retrofit, né? Quantas empresas hoje têm a coragem de pegar um imóvel onde você tem que manter a sua fachada, mas alterar de alguma forma as partes internas, mantendo volumetria, como é que faz isso, como é que deixa, como é que é a saída. Então, enfim, tem aí um caminho bem interessante. Outro caminho também voltado para aqui que eu vejo, sem dúvida nenhuma, é a Baía de Todos os Santos. Então eu vejo como a área náutica que a gente pode fazer grandes transformações ainda imobiliárias em relação a isso. Nem se fala aí quando chegar a famosa ponte, mas a gente tem aí hoje um leque de opções bem interessantes, que é a Bahia, que a gente pode, de alguma forma, ainda estar trabalhando e que geram bastante riqueza. E sem deixar de falar nosso interior com a questão da tecnologia. Você tem um semiárido da Bahia extremamente inóspito, né? Inóspito, mas com a tecnologia chegando e isso, a gente conseguindo gerar mobilidade em relação a isso, eu acho que ali tem muita gente, a gente vai fazer uma transformação, cada vez mais as pessoas vêm para a cidade, mas tumultua a cidade, fica cheio, não consegue entregar, e há um incentivo muito grande. Quem que é do mercado imobiliário, atente o quanto foi vendido de loteamentos e de lotes por aí afora. Verdade. Não estou falando de empreendimentos de 150 unidades, 200 unidades. Estou falando de 2.000 unidades,
2.500 unidades, vendidos extraordinariamente rápidos em relação a isso. E às vezes, muita gente daqui, eu vejo 2 empresas ou 3 no máximo daqui, que eu tenho conhecimento, que estejam trabalhando fortemente isso. Então, gente, é tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tomar cuidado, sair um pouco na frente. Veja o que acontece claramente com nossas empresas baianas, com todo o respeito e com todos os méritos a quem veio de fora. Mas qual é a primeira empresa que mais vende aqui na Bahia hoje? O quê? Vende o quê? Econômico. Quem mais vende unidade? Você. Não, a empresa construtora. MRV? MRV. Que é a empresa de alto luxo que vende mais aqui hoje? Ou Moura do B ou Prima. Qual das duas é baiana? Nenhuma das duas. Nenhuma das três, na realidade. Né? Nenhuma das 3. Direcional das três, não né? é. Faltando... Moura do B não é. A Tenda Prima não não é. é. Tenda não. Gente, tá faltando de alguma forma. Caraca, porque É isso mesmo. só eles estão vendo isso e a gente não? Então, tem alguma coisa. Eu me lembro quando chegou aqui, que eu estava com a Ellie, que a Lopes chegou, depois chegou a Brasil Brokers e não sei o que. Ao contrário, aquilo foi um comichão de aprendizado gigantesco para mim. E vou falar no último case aqui. Eu me lembro que eu estava num determinado sábado e estava o lançamento e veio a Brasil Brokers e o meu gerente me ligou e falou: Azevedo, a Brasil Brokers botou aqui no lançamento, no pré-lançamento, um terreno aqui, botou um trailer, tá vendendo um cachorro-quente aqui, tá cheio de cliente lá pegando o cadastro. Eu digo, zumba, como é que eu faço? Aí o baiano veio, o comichão bateu, que eu acho que é por isso que eu tenho que falar que a questão da concorrência, às vezes, um olhar interessante. Eu peguei de bem, ele tá vendendo cachorro quente. Agora, se eu vender acarajé, se eu der acarajé e abará, qual é o público que o baiano vai? Peguei uma baiana no meio do caminho, peguei ali, passei em Regina. Regina, me dá o que você tem aqui, eu preciso de uma pessoa. Ela me deu, me mandei pra lá, botei no mesmo lugar, baiana. Então, a fila inverteu, o trailer ficou vazio e o acarajé ficou cheio. Então, de alguma forma, gente, tentando fazer uma analogia, é isso. Ou seja, a gente não pode estar aqui deitado nesse sprint, tem que pensar no que a gente vai fazer, tem que pensar grande, custa o mesmo dinheiro, custa o mesmo sono e o mesmo tempo. Tem que pensar grande, eu acho que é isso que de alguma forma fez esse baiano daqui, de alguma forma estar hoje na maior empresa do Brasil de venda, de alguma forma ter vendido uma Fitec fantasticamente num valor gigantesco acima do que foi investido e tantas outras coisas que a gente de alguma forma pode estar fazendo e contribuindo. Só que eu estou passando esse bastão muitas vezes, passando os manhãs, mas passando para os bastões para essas pessoas como vocês que estão fazendo diferente também e que esse sucesso possa continuar de maneira muito próspera. Tiro o meu chapéu para você, fico lisonjeado de estar aqui nessa mesa batendo papo, lisonjeado de ser seu amigo e parceiro de negócios, né? Enquanto você, seu filho fantástico, um queridaço, né? Fui lá para trabalha no mercado financeiro. Então, se a gente puder compartilhar ainda mais o mercado, né, de imóvel, do real estate aqui com você, a gente fazer mais parcerias para poder absorver o tanto que você tá aí, né, querendo dar, porque eu vejo essa necessidade de Azevedo falar, cara, eu preciso passar isso para alguém aqui, eu preciso que isso perpetue, né, que não quero para mim, eu quero que isso vá, eu quero que isso vá adiante. Então, aqui pra gente essa troca gostosa, você que tá ouvindo a gente, é altamente rentável, porque isso aqui vai ficar gravado, né? Então você pode ver várias vezes. Então depois aí acessar o Azevedo aqui, acessar a gente, trocar ideia, vir bater um papo comigo, é play do mercado imobiliário, ter um case de sucesso ou um case de fracasso que virou sucesso de aprendizado, vem aqui para poder a gente falar. É isso aí. Né, Chicão? Agradece Quem aí o quer Rio. te acompanhar, eu sei que você posta um conteúdo, você que é da Band, tem um programa na Band também. Band Empresarial. Fala nisso, Band Empresarial sai toda... @JazevdoF é meu Instagram, né? E tem o da própria Elo, @Elo Imóveis com 2 L's, tudo junto. E é isso. Vocês falaram, é uma verdade, eu realmente quero, eu não vou parar, eu não vou sossegar. Tá vindo aí, inclusive aí o SOI, que é Salão de Oportunidades Imobiliárias, tá vindo aí, a gente está trazendo também. E com certeza, gente, a gente vai estar enquanto Deus permitir, a gente vai estar sempre buscando isso, porque como foi o início dessa conversa? Existe paixão,
existe amor. Isso. E é uma aí. indústria tão maravilhosa, tão fantástica, que a gente, depois de um passado, tantas experiências vividas, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente quer de alguma forma que isso deixe algum legado. É bacana quando hoje eu já passo pela cidade de Salvador, eu digo, opa, aquele ali eu participei, opa, aquele ali aconteceu isso, aí, opa, aquele ali aconteceu aquilo. Então, tudo isso vai deixando um prazer muito grande que vocês já estão vivendo também com um lindo empreendimento que vocês fizeram ali no Porto e com outros que vocês estão vindo aí muito fortemente. Então, vocês vão sentir isso. E para vocês que estão vendo e vindo, eu acho que com certeza imóvel é um negócio maravilhoso, passa pela nossa moradia. E o primeiro habitação que a gente tem que cuidar, que eu não posso deixar de passar essa mensagem também, gente, é o nosso próprio planeta, né? Isso. Então a gente tem que cuidar disso. Sustentabilidade não é só uma palavrinha miúda e para fora. Veja quantas transformações estão acontecendo no nosso clima, na nossa maré, no nosso mar. Isso sem dúvida nenhuma é a falta de cuidado que a gente está tendo com a nossa primeira habitação da humanidade toda, que é nosso planeta. Então vamos cuidar disso, que com certeza a segunda habitação vai ser onde vocês vão morar. Rapaz, eu ia lhe pedir para deixar uma mensagem, mas foi mensagem do início ao fim aqui no podcast. Azevedo, eu lhe agradeço também, meu irmão, de coração, por ter disposto do seu tempo, que é precioso, a gente sabe disso. Empresário é corrido e tem muita coisa para dar conta, além da família, além da esposa. Então, só te agradecer. Agradecer a você que está nos escutando, né? Acompanha com a gente. Se você não segue o canal, segue, né? Compartilha, porque mensagens assim precisam impactar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Faz na minha, né? Eu tenho certeza que vai fazer na sua também. Uma sacada aqui, muitas vezes, pode mudar uma direção no seu investimento ou até na sua vida, de um aprendizado. Eu acho que isso vale a pena compartilhar. Então, meu amigo, muito obrigado. E fiquem todos com Deus e até a próxima. É isso aí.